Você já teve vontade de viajar e conhecer novas culturas e aprender um novo idioma? Se a sua resposta é sim, fica aqui nesse vídeo porque hoje eu vou te contar como foi a minha experiência de trabalhar legalmente nos Estados Unidos fazendo intercâmbio. Tá curioso para saber? Então fica ligado porque o Expedição de Rua já está no ar. Tenho certeza que você que está aí me assistindo já teve vontade de viajar para fora do Brasil. E existe uma infinidade de intercâmbios que você pode fazer para várias partes do mundo. E hoje eu vou contar como foi a minha experiência de vir para os Estados Unidos e fazer um desses intercâmbios. O ano era 2009. Faz um tempinho já, foi o meu primeiro ano fazendo a faculdade de Publicidade e Propaganda. E aí, gente, logo nos primeiros dias de aula, devia ser mais ou menos ali fevereiro ou março, eu tava indo para a faculdade e recebi um panfleto que explicava um pouco sobre o intercâmbio. Existem algumas formas de você fazer intercâmbio. Os mais conhecidos e mais comuns são os intercâmbios de estudo. Muita gente conhece o intercâmbio de high school, intercâmbio de faculdade e também tem o intercâmbio de trabalho, que é uma opção muito interessante para quem quer vir para os Estados Unidos ou até para outro país e não vai ter tanta preocupação de como se manter nesse país, né? Você não vai precisar de uma reserva muito grande de dinheiro para levar para o país e ainda por cima faturar, que é mais importante. E aí nesse panfleto que eu recebi, explicava um pouco sobre esses intercâmbios e aí eu fui até a agência que me deu um acompanhamento e me explicou ali algumas dessas opções. Cada intercâmbio tem uma classificação. Esse, que é o intercâmbio de trabalho, era o visto J1. O visto J1 é esse visto concedido pela Embaixada dos Estados Unidos para quem quiser trabalhar nos Estados Unidos como intercambista. Então você precisa estar na faculdade, você precisa estar estudando. Antigamente costumava ser 6 meses, mas parece que recentemente aumentaram para 1 ano, então você precisa estar cursando a faculdade durante 1 ano antes de fazer esse intercâmbio. Mas os preparativos começam logo no seu primeiro semestre, como foi o meu caso. Então eu estava estudando ali, começando a minha faculdade, meu primeiro ano na faculdade, e já me interessei por fazer esse intercâmbio no final do ano. E aí eles explicaram o seguinte: esses contratantes que saem aqui dos Estados Unidos, que vão para o Brasil fazer essa feira de empregos, na época eles faziam feiras em 3 lugares diferentes do Brasil. Dependendo de onde você estiver no Brasil, você vai ter uma agência diferente que vai te levar para outros lugares, mas lá na agência eles davam uma opção para a gente, assim, como se fosse um mapa dos Estados Unidos e todos os contratantes com quem eles tinham esse convênio, e você podia aplicar ali para um desses que te chamasse mais atenção. Você escolhia com qual deles você faria uma entrevista de emprego, e aí você tem que levar algumas coisas em consideração. Eu queria um lugar que oferecesse housing. O housing é o lugar onde você vai se hospedar durante os 3 meses de intercâmbio. Então eu queria um lugar que tivesse esse housing para não precisar chegar no lugar e ainda ter que procurar casa, procurar aluguel. Dentro dessas opções eu queria um lugar que geograficamente ficasse próximo aqui de Nova York, que era uma cidade que eu queria conhecer, que tivesse próximo de outros destinos também que fossem interessantes, e aí uma localidade que atendia a todos esses requisitos meus era o Cascade Mountain, que é uma estação de esqui que fica lá em Wisconsin. Wisconsin é um estado que muita gente nem conhece, mas ele fica próximo a Illinois, que é o estado onde a capital dele é Chicago. Então Portage, que é a cidade, né, realmente onde eu fiz o intercâmbio, e Chicago eram muito próximas ali, questão de 3, 4 horas de trem. Então eu achei que a localização era muito interessante, até porque Chicago está no meio oeste. Se eu quisesse viajar talvez para Los Angeles ou quisesse viajar para Nova York, você fica meio ali no meio do caminho, né? Chicago também é muito conhecido pelas suas ferrovias. Muita ligação ferroviária, inclusive de Chicago a Nova York, de trem. Então eu achei interessante essa estação e eu escolhi essa empresa. Mas ainda não falava inglês, então fui procurar um curso de inglês e esse curso que eu encontrei era muito bom, um método excelente, onde a gente fazia muita conversação. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando só sobre esse curso de inglês, de como eu aprendi e como é a técnica desse idioma, eu posso fazer um vídeo para vocês. Deixa aqui no comentário se vocês têm interesse, porque realmente eu tinha que aprender inglês em 1 ano, aliás, menos de 1 ano, porque eu comecei a estudar em março e em junho eles viriam fazer a entrevista já, então eu já tinha que ter alguma noção básica de inglês para pelo menos me sair bem na entrevista. Então eu estava estudando, fazendo meu curso de inglês e me preparando para a entrevista. Mais ou menos ali por julho, então, houve essa Job Fair, que é como eles chamam, né? Essa feira de empregos que aconteceu lá em Florianópolis, no centro de convenções. Caso você não passasse na entrevista, você podia ali, aproveitando aquela feira,
procurar vagas de emprego que tivessem sobrado em outros lugares que você talvez não tivesse escolhido, mas seria uma oportunidade aí de você conseguir a sua viagem, mesmo que fosse para um outro destino, né? Então eu fui muito nervoso a princípio, porque eu não sabia se eu ia nem conseguir entender a entrevista ou como eu ia me comunicar. E quando começou a entrevista, eu me lembro até hoje, quem me fez a entrevista foi o David, que depois cheguei a trabalhar com ele lá no Cascade, e aí ele me perguntou: o que você gosta de fazer? Me fale sobre você. Foi a única coisa que ele me perguntou na entrevista. Então era uma entrevista mais para ver qual era o nível de inglês, né, de cada entrevistado. E eu comecei a falar qualquer coisa ali que eu tinha lembrado das minhas aulas. Ah, eu gosto de andar na praia, eu gosto de fazer churrasco, sei lá, falei um monte de coisa, passear com um cachorro, fotografar. E aí quando eu falei fotografar, ele achou interessante isso. Ele falou: ah, essa é uma dos seus skills? Eu falei que sim, fazer fotografia e tal. E ele achou interessante e anotou isso. Guardem essa informação, depois eu vou contar pra vocês um pouquinho do que eu fiz lá relacionado com foto e vídeo. E no final deu tudo certo. Ele falou: olha, a gente tem aqui algumas posições de lift. O lift é a pessoa que trabalha no teleférico. Ele falou: mas você não vai querer o lift. Eu falei: você tá dizendo, então não vou querer. Falei: tem guest service, mas o guest service trabalha na neve. Eu falei: beleza, você tem certeza? Eu falei: tenho certeza, porque eu mal sabia na furada que eu tava me metendo. Mas pra mim, eu tava querendo era viajar. Eu falei: vamos embora pra essa neve, trabalhar de guest service. Ele falou: ah, o guest service vai dar oi, tchau pras pessoas. Eu achei legal essa possibilidade, porque eu ia poder falar inglês, né, e conversar com esses clientes. Prontamente aceitei, tava tudo fechado, ok. E aí agora só faltava então a viagem pra tirar o visto. Quando você faz esse pacote todo lá com a agência, então eles já organizam seus documentos, eles te auxiliam, o que você precisa apresentar, e eles sempre explicavam que você não precisa ficar nervoso de ser rejeitado, porque você vai num ônibus, pelo menos era na minha época, não sei como é que tá hoje, tá, gente? Mas você ia num ônibus com todo mundo que ia tirar o visto lá pra São Paulo. E na época a gente tirava visto em um dia só. Eu sei que hoje em dia são 2 dias, né? Mas então a gente ia de ônibus, chegava lá de madrugada, passava o dia inteiro no consulado com todo mundo da agência, tirando os vistos simultaneamente. E a taxa de rejeição para esse tipo de intercâmbio é muito, muito, muito baixa. Então foi muito raro, eu acredito que na minha viagem ninguém ali teve o visto negado, porque já é um tipo de visto em que os documentos que eles vão olhar, as coisas que vão precisar, são diferentes de alguém que vai tirar um visto de turista, por exemplo, e muita gente tem o visto negado. É mais fácil quem até já teve o visto negado conseguir um desse visto J1, claro, gente, atendendo aos requerimentos desse visto. Tá na faculdade, pelo menos 1 ano, e algumas outras coisinhas também que a agência vai conseguir explicar melhor para vocês, até porque essas coisas mudam, né? Então é interessante, se você tem a curiosidade, se você quer fazer, procurar uma agência que pode ajudar você, como eu tive essa agência que me ajudou. E aí, gente, passaporte, visto na mão, tudo tranquilo, só faltava aí embarcar para viagem. E essa viagem era marcada para dezembro. As estações de esqui têm um período onde elas podem começar a operar, mas elas dependem do clima. Às vezes ainda não nevou, às vezes ainda tá muito quente, como foi o caso da minha temporada. Eles me chamaram para ser um dos primeiros a chegar. Novembro, foi final de novembro, 20 de novembro, por aí. E eu fui literalmente um dos primeiros a chegar lá com a galera. E aí era engraçado que parecia o BBB. A gente chegava na casa e aí cada dia chegando uma pessoa nova e tal. E era um BBB ao contrário, que você não podia eliminar ninguém, né? Então, assim, a melhor parte a gente não tinha, né? A gente tinha que conviver os 3 meses de BBB sem eliminar um participante. E aí, gente, 20 de novembro, nada de neve. Então a gente ficou parado lá alguns dias, algumas semanas. Eu acredito que 1 semana e pouquinho, porque a estação não estava nem aberta ainda. Então foi interessante que a gente ficou ali conhecendo, né, a cidade, né? Apesar de não ter, assim, muita coisa pra se ver. Mas aí a gente teve esse período antes de começar de fato o intercâmbio. E para contar sobre esse intercâmbio, sobre essa experiência, eu quero que você comenta aqui embaixo, se você quiser ver esse assunto aqui, e aí eu conto para vocês como é que foi um intercâmbio de fato, né? Depois que eu cheguei lá, como é que foi a minha viagem, né? Sair pela primeira vez do Brasil, sair de Florianópolis e chegar até Portage, Wisconsin, uma pessoa que não tinha viajado nem para Poços de Caldas sozinho, foi pela primeira vez fazer uma viagem internacional, e eu vou contar para vocês isso num próximo vídeo. Aliás, falando em próximos vídeos,
semana que vem a gente começa a nossa série sobre vídeos da Disney. E o primeiro parque que eu vou mostrar é Magic Kingdom. Eu queria mostrar, gente, pra vocês o Animal Kingdom, as atrações inéditas, etc e tal, mas eu deixei mais ou menos na ordem em que eu fiz quando eu cheguei lá em Orlando, entendeu? Pra não fazer o último dia no primeiro. Então, fiz tudo certinho. Como o primeiro parque que eu visitei lá foi o Magic Kingdom, eu vou mostrar pra vocês o Magic Kingdom. E aí, na outra semana, então, eu conto pra vocês como é que foi a minha experiência no intercâmbio, a minha viagem e esses 3 meses, que foi muito, muito, muito legal. Curtiram o vídeo de hoje? Se faltou alguma informação, alguma coisa que você quer que eu explique melhor, não hesite em me contactar. Eu tô lá no Instagram, @GusBarbosa, e aí você conversa comigo e eu tento responder nos próximos vídeos aqui também, tá bom, gente? Muito obrigado pelo seu carinho, eu espero você na semana que vem com o nosso vídeo inédito, direto do Parque Magic Kingdom, lá em Walt Disney World. Eu tô muito ansioso e eu quero você lá semana que vem. Hoje o Expedição de Rua fica por aqui, até a próxima, tchau!